Que é isso aí? Que é isso? Quem te deu autorização pra você pegar? Você não pode pedir sua mãe, não, pra ver se ela te autoriza, não? Não pode sair pegando as coisas assim, não. Escutou? Que isso aí? Diga força a cadeira. Que isso? Diga força, diga meu. Pegando escondido, galera. Nem pediu autorização pra mãe. Que isso aí? Que é isso? É bolo. É bolo? É o que é isso aqui? É bolo, pipoca. Olha pra mamãe. Olha, dá um zoom dentro da cara da criança. Olha aqui pra mãe. Dá pra ver pra mãe.